Ela descobriu a traição, deixou o marido e se tornou uma mulher poderosa. Anos depois, ele apareceu desesperado e fez algo que chocou a todos. Deixe seu curtir no vídeo e aproveite a história. O silêncio da casa parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. Clara Menezes, 35 anos, estava sentada à mesa da sala de jantar. O laptop do marido, Eduardo, aberto à sua frente. O sol de abril entrava pelas janelas amplas da casa, no bairro nobre de Campinas, São Paulo, iluminando o ambiente com uma luz que parecia zombar da tempestade que se formava dentro dela. Clara não queria estar ali, bisbilhotando. Nunca foi do tipo que desconfiava ou fuçava. Mas o celular dela havia pifado na noite anterior e ela precisava enviar um relatório urgente para a equipe da startup que comandava como gerente de projetos. Eduardo, sempre tão solícito, sugeriu que usasse o laptop dele. Está na escrivaninha, amor. A senha é o nome da minha avó com o ano do nosso casamento. Ele disse, com aquele sorriso que sempre a fazia sentir que tudo estava bem. Mas agora, enquanto digitava Helena 2012, Clara sentia o coração apertar. O laptop abriu. O fundo da tela, uma foto deles na praia de Florianópolis, parecia uma relíquia de outra vida. Ela abriu o navegador, mas antes que pudesse acessar o e-mail, uma notificação piscou na tela. Um aplicativo de mensagens. Um que ela nunca viu Eduardo usar. O nome Bianca apareceu, seguido de uma frase que fez o mundo de Clara parar. Saudade de ontem à noite. Quando te vejo de novo? O ar ficou pesado, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Com as mãos trêmulas, Clara clicou na conversa. O que encontrou não era apenas uma mensagem isolada, mas um histórico de anos. Fotos, mensagens carinhosas, planos para encontros em hotéis de luxo, viagens disfarçadas de reuniões de trabalho. A mais recente, enviada naquela manhã, enquanto Eduardo a beijava antes de sair para o escritório, dizia: já reservei o chalé em Campos do Jordão. Vai ser nosso fim de semana especial. Clara sentiu o estômago revirar. 10 anos de casamento, uma década de confiança absoluta, de planos para o futuro, de noites planejando uma família que nunca veio. Tudo desmoronou em minutos. Ela segurou a mesa com força, as unhas cravando na madeira polida. O celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Amor, tô pensando em você. Jantar hoje no nosso restaurante favorito? Era o aniversário de namoro deles. A ironia a atingiu como um soco. Clara voltou às mensagens. Uma de semanas atrás chamou sua atenção. Enquanto ela acha que estou em Brasília, vamos curtir o feriado juntos. Ela correu ao banheiro, o corpo reagindo antes da mente. Ajoelhada no chão frio, vomitou, as lágrimas escorrendo enquanto memórias a inundavam. As noites que Eduardo dizia estar sobrecarregado no trabalho, as mensagens evasivas, a maneira como ele passou a trancar o celular. Os sinais estavam lá, mas Clara, cega pelo amor, nunca quis enxergar. Após lavar o rosto, ela se olhou no espelho. A mulher refletida parecia uma estranha. Aos 35, Clara achava que tinha a vida dos sonhos. Uma carreira promissora, uma casa linda, um casamento que todos invejavam. Agora via apenas fragilidade. O celular vibrou novamente. Era Mariana, sua melhor amiga desde a faculdade de administração. Almoço hoje? Tô por Campinas. Clara hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Não vai dar, Mari. Algo aconteceu. Respondeu, a voz tremendo mesmo em pensamento. Ela precisava de tempo. Voltando ao laptop, Clara começou a salvar tudo. Capturas de tela, e-mails enviados para si mesma. Anos gerenciando projetos a ensinaram a ser meticulosa, a nunca deixar brechas. Ela não permitiria que Eduardo a manipulasse ou negasse o que agora era inegável. As mensagens revelavam mais. Bianca não era apenas uma colega. Era a nova estagiária da empresa de consultoria, onde Eduardo trabalhava como diretor financeiro.
Ele a apresentou a Clara em um churrasco da firma, meses atrás. Bianca, com seus 23 anos, sorrira docemente, aceitando o suco que Clara ofereceu, enquanto dividia segredos com o marido dela nas sombras. A traição não era só física, era emocional. Eduardo compartilhava com Bianca sonhos, medos, planos que há anos não dividia com Clara. Em uma mensagem, ele escreveu: "Você me entende de um jeito que ela nunca vai entender." Clara fechou o laptop. Uma calma fria a envolveu, como se o choque tivesse dado lugar a uma resolução de aço. Ela se levantou, pegou a maior mala do armário e começou a empacotar. Roupas, documentos, o colar de pérolas que herdara da mãe. No quarto, deixou a aliança sobre a cômoda, ao lado do cartão de aniversário de namoro que escolhera com tanto cuidado dias antes. O som das rodinhas da mala ecoou pelo piso de porcelanato. Na cozinha, deixou as chaves ao lado da cafeteira, onde Eduardo estivera naquela manhã preparando o café que sempre dividiam. Será que ele pensava em Bianca enquanto servia a xícara dela? O celular vibrou uma última vez. "Reservei o Labelle às 20 horas. Vem com aquele vestido vermelho que eu amo." Clara encarou a mensagem até a tela escurecer. Então, bloqueou o número, pegou a mala e saiu. O sol de Campinas brilhava. O bairro seguia sua rotina pacata, como se o mundo não tivesse acabado. Ela entrou no carro, ligou o motor e partiu. No retrovisor, a casa foi ficando menor até sumir. Clara não sabia para onde ia, mas sabia que não podia ficar. A vida que construiu com Eduardo era uma mentira, e ela não viveria mais dentro dela. No primeiro semáforo, as lágrimas vieram, silenciosas, mas libertadoras. Clara pensou nas mulheres que inspirava na startup, nas conversas sobre superar desafios, sobre nunca desistir. Sempre dizia a elas que o fim de algo era o começo de outra coisa. Agora, precisava acreditar nisso. O semáforo ficou verde. Clara enxugou o rosto, pegou o celular e ligou para Mariana. A amiga a atendeu no primeiro toque. "Mari, sobre aquele almoço, acho que preciso mesmo, e talvez do seu sofá por uns dias." A voz saiu firme apesar das lágrimas. "Clara, o que está acontecendo? Tá onde?" "Eu te conto tudo, mas primeiro, promete que não vai me deixar voltar atrás, não importa o que o Eduardo diga, não importa o quanto eu fraqueje." Houve uma pausa. Então, Mariana respondeu com força: "Prometo, me diz onde tá, tô indo te buscar." Clara estacionou no café onde ela e Eduardo tiveram o primeiro encontro, 11 anos atrás. Parecia poético que ali começasse sua nova jornada. Ela passou o endereço a Mariana e recostou no banco, observando as pessoas entrando e saindo do café, cada uma com suas histórias. Hoje, a história dela mudava. Hoje, ela escolhia a si mesma. Em poucas horas, Eduardo voltaria para uma casa vazia. Encontraria a aliança, as chaves, o fim silencioso do casamento. Tentaria ligar, explicar, implorar, mas Clara não estaria lá para ouvir. Estaria com Mariana, planejando os próximos passos, começando a reconstruir sua vida do zero. O medo deveria dominá-la, mas sob a dor, algo novo nascia. Esperança, não por Eduardo mudar, mas por ela mesma, pela mulher que poderia se tornar agora que a ilusão desabara. O celular acendeu com uma mensagem de Mariana. "Tô a caminho, guerreira. Aguenta firme." Clara sorriu entre as lágrimas. Talvez fosse isso que ela era agora. Uma guerreira. Não de armas, mas de coragem, lutando por sua dignidade, por seu futuro, por si mesma. O sol da tarde esticava sombras pelo asfalto. Em poucas horas, ele se poria, levando consigo a vida que Clara conhecia. Mas amanhã ele nasceria de novo, e ela nasceria com ele, mais forte, mais sábia e, finalmente, livre. O café onde Clara estacionara o carro exalava um aroma acolhedor de grãos torrados, misturado ao burburinho de conversas e tilintar de xícaras.
Sentada em uma mesa ao canto, Clara observava o movimento, tentando ancorar-se no presente enquanto o passado ainda a puxava para trás. O peso da mala no porta-malas do carro, a aliança abandonada na cômoda, a casa que não era mais sua, tudo parecia um sonho do qual ela ainda não acordara. Mas ali, sob a luz suave do fim de tarde, com o celular repousando silenciosamente na mesa, Clara sentia algo novo brotar em seu peito. Não era apenas dor, nem apenas raiva. Era uma faísca pequena, mas viva, de quem ela poderia ser sem as amarras de um casamento que a sufocara sem que ela percebesse. Mariana chegou minutos depois, o cabelo cacheado solto e o olhar preocupado, mas firme, de quem sabia que estava prestes a carregar o peso de uma amiga em crise. Ela se sentou sem dizer nada, apenas estendendo a mão para apertar a de Clara. Um gesto que dizia mais do que palavras. "Me conta tudo", disse finalmente a voz baixa, mas cheia de força. Clara respirou fundo, e as palavras saíram como um rio represado, cada frase carregada de choque, traição e uma clareza dolorosa. Ela contou sobre as mensagens, sobre Bianca, sobre os anos de mentiras que Eduardo teceu com a habilidade de um mestre. Mariana ouviu em silêncio, os olhos brilhando com uma mistura de indignação e tristeza. Quando Clara terminou, o café já estava mais vazio e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. "Clara, eu sempre achei que o Eduardo era escorregadio, sabe? Aquele jeito de falar com todo mundo como se fosse o melhor amigo, mas nunca se abrir de verdade." "Eu devia ter dito algo", Mariana confessou, a culpa pesando em sua voz. Clara balançou a cabeça. "Não, Mari, eu não teria ouvido. Eu estava tão cega, tão apaixonada pela ideia do que éramos, que ignorei tudo. Mas agora eu vejo, e não vou voltar." Mariana sorriu, um sorriso de orgulho. "Essa é a Clara que eu conheço. A que liderava os projetos na faculdade, que convencia todo mundo a acreditar nas ideias malucas dela. Você não é de desistir. E agora, qual é o plano?" Clara hesitou. Pela primeira vez em horas, pensou no futuro, não no passado. "Eu não sei ao certo, preciso de um lugar para ficar, de um recomeço, e preciso garantir que ele não me puxe de volta com promessas vazias." Mariana bateu na mesa decidida. "Você fica comigo, o apartamento é pequeno, mas o sofá-cama é seu pelo tempo que precisar. Quanto ao Eduardo, deixa comigo. Se ele aparecer, vai ter que passar por mim primeiro." Clara riu, a primeira risada genuína desde a descoberta. Era um som frágil, mas real, como um raio de sol cortando a tempestade. Naquela noite, instalada no apartamento de Mariana, Clara dormiu no sofá-cama, o barulho distante do trânsito de Campinas embalando-a em um sono inquieto. Sonhos fragmentados a perseguiam. Eduardo rindo com Bianca, a casa vazia, o som da própria voz prometendo nunca voltar. Mas, ao acordar, a luz da manhã trouxe uma clareza nova. Ela não era mais a esposa de Eduardo. Era Clara Menezes, e precisava descobrir quem isso significava agora. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e propósito. Clara se jogou no trabalho, liderando reuniões na startup com uma energia quase obsessiva. Seus colegas notaram a mudança, o brilho nos olhos, a determinação em cada decisão. Mas ninguém perguntou. Ela preferia assim. No entanto, Eduardo não desistia. Ele bombardeava o celular dela com mensagens de números desconhecidos, e-mails implorando por uma chance de explicar. Clara bloqueava cada um, mas a insistência dele era como uma sombra, sempre ali, esperando um momento de fraqueza. Uma semana após deixar a casa, Clara recebeu um e-mail inesperado. Era de uma consultoria em São Paulo, oferecendo uma vaga de liderança em um projeto de inovação tecnológica. Ela havia se candidatado meses antes, quase por impulso, sem acreditar que seria chamada. Agora, a proposta parecia um farol no nevoeiro.
São Paulo era uma cidade vibrante, caótica, a 100 quilômetros de Campinas, longe o suficiente para ser um recomeço, mas perto o suficiente para manter laços com Mariana e sua vida antiga. Clara marcou uma entrevista para a semana seguinte, o coração dividido entre medo e excitação. Naquela noite, sentada na pequena varanda do apartamento de Mariana, Clara folheava um caderno onde começara a anotar ideias. Não eram apenas planos profissionais, mas sonhos que ela havia abandonado ao longo do casamento. Cursos de liderança feminina, um projeto social para mulheres em vulnerabilidade, até mesmo uma viagem sozinha para o Nordeste, algo que Eduardo sempre desencorajara. Cada linha escrita era um passo para longe dele, um tijolo na fundação de uma nova Clara. Mas o passado não a deixava em paz. 2 dias antes da entrevista, Eduardo apareceu no prédio de Mariana. Clara estava saindo para uma corrida matinal quando o viu, encostado em seu carro, os olhos fundos e o rosto barbeado com pressa. Ele parecia menor, menos imponente, mas ainda carregava aquele charme que a encantara anos atrás. "Clara, por favor, só me escuta", ele começou, a voz baixa, quase suplicante. Clara parou, o coração acelerado, mas não por amor. Era raiva, misturada com a determinação de não ceder. "Não tenho nada para ouvir, Eduardo. Você fez suas escolhas. Agora eu faço as minhas." Ele deu um passo à frente, as mãos abertas como se implorasse. "Eu errei, amor. Foi um momento de fraqueza. A Bianca, ela não significa nada. Eu termino tudo, juro. Podemos consertar isso." Clara riu, um som seco e cortante. "Um momento? Foram anos, Eduardo. Anos de mentiras, de encontros, de planos com ela enquanto eu achava que estávamos construindo uma vida juntos. Você não errou. Você decidiu, dia após dia, me trair." Ele tentou falar, mas Clara levantou a mão, interrompendo-o. "Eu contratei uma advogada. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. E só para você saber, eu vou embora. Para São Paulo, talvez mais longe. Não me procure mais." Ela virou as costas, ignorando os chamados dele, e correu. Cada passo na calçada parecia libertá-la, como se estivesse deixando para trás não apenas Eduardo, mas a versão de si mesma que acreditava nele. Quando voltou, Mariana a esperava com um café e um olhar de aprovação. "Você foi incrível", disse a amiga, que vira tudo da janela. "Agora foca na entrevista. Essa é a sua chance de brilhar." A entrevista em São Paulo foi um divisor de águas. A consultoria, uma empresa renomada, buscava alguém com a experiência de Clara para liderar um projeto de transformação digital em parceria com ONGs. Durante a conversa, Clara se surpreendeu com a própria confiança. Falou sobre inovação, impacto social e, pela primeira vez, sobre sua visão de empoderar mulheres através da tecnologia. Os entrevistadores trocaram olhares impressionados. No fim, ofereceram a vaga na hora, com um salário que a fez piscar 2 vezes para ter certeza de que ouvira direito. De volta a Campinas, Clara comemorou com Mariana em um barzinho no Cambuí, o bairro boêmio da cidade. Entre taças de vinho e risadas, ela sentiu um gostinho de liberdade. Mas a noite trouxe uma surpresa inesperada. Enquanto pagava a conta, Clara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. "Clara, é a Bianca. Preciso falar com você. Não é sobre o Eduardo, é sobre mim." Clara encarou o celular, o coração disparando. Mariana, lendo por cima do ombro, franziu a testa. "O que essa garota quer agora?" "Não sei", Clara murmurou. "Mas acho que vou descobrir." Ela respondeu, marcando um encontro no mesmo café onde se encontrara com Mariana dias antes. Não era por curiosidade ou mágoa. Era por algo maior. Entender o que a levara até ali e como ela poderia usar essa dor para se reconstruir. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno, Clara anotou: "Hoje eu disse não ao passado. Amanhã vou dizer sim ao futuro.
E algum dia vou ensinar outras mulheres a fazerem o mesmo. A faísca em seu peito crescia, alimentada por cada escolha que fazia por si mesma. E você que está acompanhando essa história incrível da Clara, que tal ajudar o canal a crescer? Se você está gostando, deixa seu curtir no vídeo e se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa jornada de superação. A manhã estava fresca em Campinas, com um vento leve que fazia as folhas das árvores dançarem na calçada. Clara Menezes chegou ao café 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa perto da janela, onde a luz do sol desenhava padrões suaves na madeira desgastada. O mesmo lugar onde ela e Mariana haviam se encontrado dias antes, agora parecia um palco para um novo ato de sua vida. O celular repousava na mesa, a mensagem de Bianca ainda aberta. Não é sobre o Eduardo, é sobre mim. Clara não sabia o que esperar, mas sentia que aquele encontro seria mais do que uma confrontação. Era uma oportunidade de entender não apenas o passado, mas o que ela queria carregar para o futuro. Enquanto esperava, pediu um cappuccino, o aroma reconfortante acalmando seus nervos. Ela observava as pessoas na rua, casais rindo, estudantes com fones de ouvido, um senhor passeando com seu cachorro, e pensava em como a vida seguia, alheia às tempestades internas de cada um. Clara não era mais a mulher que saíra de casa com uma mala e o coração em pedaços. Cada dia longe de Eduardo a fazia sentir o chão sob seus pés ficar mais firme, como se estivesse reconstruindo não apenas sua vida, mas sua própria essência. Bianca chegou pontualmente, mas não era a jovem confiante que Clara lembrava do churrasco da empresa. Os cabelos loiros, antes impecavelmente arrumados, estavam presos em um coque desleixado, e os olhos, escondidos por óculos escuros, carregavam um peso visível. Ela hesitou ao ver Clara, mas se aproximou, sentando-se com um suspiro que parecia carregar o mundo. "Obrigada por vir", disse Bianca, a voz baixa, quase tímida. Clara assentiu, mantendo a postura ereta, mas sem hostilidade. "Você disse que precisava falar. Estou aqui." Bianca retirou os óculos, revelando olheiras profundas. "Eu não sei por onde começar. Acho que devo um pedido de desculpas, mas não é só isso." Clara ergueu uma sobrancelha, surpresa pela vulnerabilidade na voz da outra. "Desculpas não mudam o que aconteceu, Bianca, mas estou ouvindo. Fala." Bianca respirou fundo, as mãos trêmulas, segurando a xícara que o garçom acabara de trazer. "Eu terminei com o Eduardo na semana passada, não porque você descobriu, mas porque eu vi quem ele realmente é. E porque eu me vi no que ele fez com você." Clara franziu a testa intrigada. "Como assim?" Bianca hesitou, os olhos fixos na mesa. "Quando comecei na empresa, eu era só uma estagiária recém-saída da faculdade. O Eduardo era o chefe, o cara que todo mundo admirava. Ele me deu atenção, me fez sentir importante. Eu sei que parece clichê, mas eu acreditei que ele me via de verdade. Ele dizia que o casamento de vocês estava acabado, que você era distante, focada só na carreira. Eu quis acreditar, porque era mais fácil do que encarar o que eu estava fazendo." Clara sentiu um aperto no peito, não por tristeza, mas por reconhecer a manipulação que ela mesma sofrera. "Ele mentiu para nós duas", disse, a voz firme. Bianca assentiu, os olhos marejados. "Mas não é só isso. Depois que você foi embora, ele mudou. Ficou obsessivo, controlador. Comecei a fuçar as coisas dele, os e-mails, o celular, e encontrei outras. Antes de mim, havia pelo menos 2 outras estagiárias. Ele segue um padrão, Clara. Escolhe mulheres jovens, ambiciosas, que precisam de validação. Ele as conquista, as faz depender dele e depois descarta quando aparece alguém novo." Clara absorveu as palavras, cada uma confirmando o que ela começava a suspeitar. Eduardo não era apenas um traidor, era um predador, alguém que se alimentava da confiança alheia. "Por que me contar isso agora?" perguntou, a voz calma.
mas penetrante. Bianca puxou um envelope da bolsa e o colocou na mesa. Porque eu quero fazer o certo, pelo menos uma vez. Aqui tem tudo o que encontrei. E-mails, mensagens, até recibos de hotéis. É para sua advogada, para o divórcio. E porque eu quero sair disso. Quero ser mais do que a garota que caiu na lábia dele. E acho que você, mais do que ninguém, pode entender isso. Clara olhou o envelope e depois os olhos de Bianca. Havia remorso ali, mas também algo mais. Um desejo de redenção. Pela primeira vez, Clara viu Bianca não como a outra, mas como uma jovem que, como ela, fora enganada por um homem que sabia exatamente como manipular. Eu não te perdoo, disse Clara com honestidade. Mas te agradeço por isso, e espero que você encontre seu caminho. Bianca assentiu, uma lágrima escorrendo. Eu também. E Clara, parabéns pela vaga em São Paulo. Ouvi na empresa. Você merece. Clara ficou surpresa. Como você sabe? O Eduardo mencionou com raiva. Diz que você estava jogando tudo fora por orgulho, mas eu acho que você está fazendo o que ele nunca teve coragem, começar de novo. Bianca se levantou, deixando o envelope na mesa. Boa sorte. De verdade. Após a saída de Bianca, Clara ficou no café, folheando o envelope. As provas eram contundentes, datas, locais, mensagens que pintavam Eduardo como um estrategista frio. Mas, mais do que isso, o encontro com Bianca plantou uma semente. Clara percebeu que sua dor não era isolada. Era parte de um ciclo que precisava ser quebrado, não só por ela, mas por outras mulheres que poderiam cruzar o caminho de homens como Eduardo. De volta ao apartamento de Mariana, Clara compartilhou o encontro. Mariana, inicialmente cética, ficou impressionada com a coragem de Bianca. Sabe, Clara, isso é maior do que você e ela. É sobre como esses caras se safam, enquanto as mulheres carregam a culpa. Você está começando a mudar essa história. As palavras de Mariana ecoaram em Clara, reacendendo a faísca que ela sentia desde que deixara a casa. Naquela noite, ela pesquisou mais sobre o projeto em São Paulo. Não era apenas uma vaga. Era uma chance de trabalhar com ONGs que empoderavam mulheres através da tecnologia, ensinando programação, empreendedorismo e habilidades digitais. Clara viu ali não apenas um emprego, mas um propósito. Ela começou a esboçar ideias, workshops, mentorias, talvez até uma plataforma para conectar mulheres em transição de carreira. Cada ideia a fazia sentir mais viva, como se estivesse redescobrindo partes de si que o casamento apagara. Os dias antes da mudança para São Paulo foram intensos. Clara finalizou os detalhes do divórcio com sua advogada, usando as provas de Bianca para garantir que Eduardo não tivesse como contestar. Ele tentou contato mais algumas vezes, mas Clara, agora mais forte, ignorava cada tentativa. Ela também começou a planejar sua nova vida. Alugou um pequeno apartamento na Vila Madalena, um bairro vibrante de São Paulo, cheio de arte, música e energia. Mariana a ajudou a empacotar, transformando o processo em uma celebração com pizzas e playlists animadas. Você tá decolando, amiga, disse Mariana, erguendo uma taça de suco. E eu vou estar na primeira fila, torcendo. Clara sorriu, mas uma pontada de medo a atingiu. São Paulo era um recomeço, mas também um salto no escuro. E se ela não estivesse pronta? E se o peso do passado a puxasse de volta? Mas ao olhar para Mariana, para o caderno cheio de sonhos, para o envelope que simbolizava sua libertação, Clara soube que não havia volta. O dia da mudança chegou com um céu azul e um calor típico de abril. Clara dirigiu até São Paulo, a estrada cercada por eucaliptos e o rádio tocando uma música animada de Ana Vitória. Ao chegar à Vila Madalena, estacionou em frente ao prédio simples, mais charmoso, com uma fachada coberta de grafites coloridos. O apartamento era pequeno, mas tinha uma varanda com vista para o caos organizado da cidade. Enquanto desempacotava, Clara sentiu uma energia nova.
Era como se São Paulo, com sua intensidade, estivesse convidando-a a ser maior, mais ousada. Naquela noite ela caminhou pelo bairro, parando em um bar onde um trio de MPB tocava. Sentada sozinha, pediu uma caipirinha e brindou a si mesma. Ao recomeço, sussurrou, o copo erguido para o céu estrelado. No trabalho, Clara mergulhou de cabeça. O projeto era desafiador, mas inspirador. Ela liderava uma equipe diversa, incluindo programadoras, educadoras e ativistas, todas unidas pelo objetivo de transformar vidas. Uma colega, Lívia, uma desenvolvedora de 28 anos, com um sorriso contagiante, tornou-se uma aliada rápida. "Você tem uma energia que puxa a gente para cima", disse Lívia durante um almoço. Como se tivesse nascido para isso. Clara riu, mas as palavras ficaram com ela. Talvez ela tivesse nascido para isso, não apenas para liderar projetos, mas para inspirar, para mostrar que era possível renascer após a dor. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, enquanto revisava relatórios, Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Era Eduardo. "Clara, por favor, não desliga. Eu sei que errei, mas estou mudando. Fui internado, estou em tratamento. Só quero te ver, explicar tudo." A voz dele tremia, mas Clara não sentiu pena. Sentiu raiva, não por ele, mas por quase acreditar. "Eduardo, sua mudança é problema seu. Eu estou vivendo a minha vida agora. Não me liga mais." Ela desligou, o coração disparado, mas a mente clara. Naquela noite, escreveu em seu caderno: "Hoje eu escolhi minha paz e vou escolher todos os dias." Semanas depois, Clara foi convidada para falar em um evento de tecnologia e empoderamento feminino. Nervosa, mas determinada, ela subiu ao palco, contando sua jornada, não os detalhes da traição, mas a força que encontrou ao escolher a si mesma. A plateia, majoritariamente mulheres, aplaudiu de pé. Após o evento, uma jovem se aproximou, os olhos brilhando. "Seu discurso me fez querer tentar de novo. Eu saí de um relacionamento abusivo e achava que não tinha mais jeito. Obrigada." Clara sentiu um nó na garganta. Naquele momento, ela soube que sua história não era só dela. Era de todas as mulheres que precisavam de um empurrão para voar. Enquanto caminhava de volta ao apartamento, Clara recebeu uma mensagem de Lívia. "Você arrasou hoje. E olha, tem uma ONG querendo te chamar para liderar um projeto nacional. Tá pronta para ser gigante?" Clara sorriu, o vento de São Paulo bagunçando seus cabelos. Ela não sabia se estava pronta, mas sabia que não tinha medo. O passado era apenas um eco distante. O futuro, com suas possibilidades infinitas, estava bem à sua frente, e ela estava pronta para abraçá-lo. O céu de São Paulo estava cinzento, com nuvens pesadas que prometiam chuva, mas dentro do pequeno escritório na Vila Madalena, Clara Menezes sentiu uma energia que nenhuma tempestade poderia apagar. Era sua primeira semana liderando o projeto nacional com a ONG, um programa ambicioso chamado Mulheres em Código, que oferecia formação em tecnologia para mulheres em situação de vulnerabilidade. A sala, decorada com post-its coloridos e quadros brancos cheios de ideias, pulsava com a energia de sua equipe, um grupo eclético de programadoras, psicólogas e ativistas, todas unidas por um objetivo comum: transformar vidas através do conhecimento. Clara, aos 35 anos, nunca se sentira tão alinhada com um propósito. Cada e-mail respondido, cada reunião conduzida, cada ideia anotada em seu caderno parecia um passo rumo a algo maior. Não apenas para ela, mas para as mulheres que o projeto alcançaria. No entanto, a magnitude do desafio também a fazia duvidar. Seria ela capaz de liderar algo tão grandioso? E se o peso do passado, ainda presente nas mensagens esporádicas de Eduardo, a fizesse tropeçar? Clara jogava-se no trabalho com uma dedicação quase feroz, mas não estava sozinha. Lívia, a desenvolvedora que se tornara sua aliada,
Era uma fonte constante de inspiração. Durante uma pausa para o café, Lívia, com seu jeito descontraído e óculos de armação vermelha, compartilhou sua própria história. Eu cresci na periferia, Clara. Minha mãe era diarista e eu achava que tecnologia era coisa de rico, até que uma ONG me deu uma bolsa para aprender programação. Mudou tudo. Por isso que eu acredito no que a gente está fazendo aqui. E as palavras de Lívia ecoaram em Clara, reacendendo sua determinação. Ela não estava apenas liderando um projeto. Estava construindo pontes para que outras mulheres cruzassem abismos que ela mesma conhecera. Naquela tarde, Clara apresentou o plano inicial do projeto em uma reunião com os financiadores, um grupo de empresas de tecnologia e fundações sociais. Vestida com um blazer azul escuro e uma confiança que ainda estava aprendendo a habitar, ela falou com paixão sobre como o programa poderia mudar trajetórias, citando dados de empregabilidade e histórias reais, como a de Lívia. Quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado por aplausos. Uma das financiadoras, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, aproximou-se. Clara, você tem visão. Queremos dobrar o orçamento do projeto, mas com uma condição, que você lidere uma expansão para outras cidades. Clara sentiu o coração disparar. Era uma oportunidade enorme, mas também uma responsabilidade que a assustava. Vou pensar com carinho, respondeu, com um sorriso profissional que escondia o turbilhão interno. De volta ao apartamento, Clara abriu uma garrafa de vinho tinto e sentou-se na varanda. O som distante de um saxofone vindo de algum bar na Vila Madalena. O caderno, agora cheio de anotações, repousava em seu colo. Ela escreveu: Hoje me ofereceram o mundo, mas será que eu mereço carregá-lo? A dúvida era um eco do passado, de anos acreditando que precisava ser perfeita para ser suficiente. Mas, enquanto o vinho aquecia seu peito, Clara lembrou-se da jovem que a abordara após o evento de empoderamento. Sua história não era só dela, era um farol para outras. Fechando o caderno, ela decidiu aceitar o desafio. Não por vaidade, mas porque sabia que ao dizer sim, estava dizendo não ao medo que Eduardo plantara nela. Nos dias seguintes, Clara mergulhou na expansão do projeto. Viajou para Recife e Belo Horizonte, conhecendo comunidades locais e ouvindo histórias de mulheres que, como ela, haviam enfrentado perdas, mas buscavam recomeços. Em Recife, conheceu Ana, uma mãe solo de 29 anos, que aprendera programação sozinha para sustentar os filhos. Quero mostrar para as minhas meninas que a gente pode ser o que quiser, disse Ana, com um brilho nos olhos que Clara reconheceu como o seu próprio. Essas mulheres não eram apenas beneficiárias do projeto. Eram espelhos, mostrando a Clara o quanto ela já havia caminhado. Mas o passado não ficava quieto. Uma noite, enquanto revisava relatórios em um hotel em Belo Horizonte, Clara recebeu um e-mail de Eduardo. O assunto: por favor, leia. Contra seu melhor julgamento, ela abriu. Clara, eu sei que não mereço sua atenção, mas estou perdido. Perdi você, meu emprego, minha reputação. Estou em um programa de reabilitação tentando ser melhor. Só quero te pedir perdão, de verdade. O tom era diferente, menos manipulador, mais quebrado. Por um momento, Clara sentiu uma pontada de pena, mas logo a substituiu por clareza. Eduardo não era mais seu problema. Ela respondeu curta e direta. Desejo que encontre seu caminho, mas ele não cruza mais o meu. Não me contate novamente. Enviou, bloqueou o e-mail e sentiu o peso de uma corrente antiga se desfazer. Naquela noite, ela sonhou com uma ponte, longa e firme, ligando duas margens de um rio. Ao acordar, soube que era ela a construtora daquela ponte, não apenas para si, mas para tantas outras. De volta a São Paulo, Clara começou a atrair atenção. O projeto Mulheres em Código ganhou destaque em portais de tecnologia e ela foi convidada para uma entrevista em um podcast sobre inovação social.
Sentada no estúdio, com fones de ouvido e um microfone à sua frente, Clara falou com uma autenticidade que cativou os ouvintes. Eu já fui definida por uma traição, por uma perda, mas escolhi me redefinir pelo que construo, pelas mulheres que ajudo a levantar. Não é sobre esquecer a dor, é sobre transformá-la em algo maior. Após a gravação, o apresentador Tiago, um jornalista de 38 anos com um sorriso gentil e olhos curiosos, a convidou para um café. Você tem uma história que não cabe só em um podcast, disse ele, com um tom que misturava admiração e algo mais. Clara aceitou, surpresa com a leveza que sentiu ao dizer sim. O café, em um bistrô na Liberdade, foi despretensioso, mas marcante. Tiago era diferente de Eduardo. Aberto, genuíno, alguém que escutava de verdade. Não era amor, pelo menos não ainda, mas era a primeira vez em meses que Clara se permitia imaginar um futuro com espaço para novas conexões. Enquanto o projeto crescia, Clara enfrentou desafios. Algumas empresas questionaram a escalabilidade do programa e houve resistência interna em uma das ONGs parceiras que achava o foco em mulheres limitante. Clara, porém, não cedeu. Em uma reunião tensa, ela apresentou dados e histórias, mostrando como o empoderamento feminino gerava impacto em comunidades inteiras. Não é só sobre ensinar código, disse, a voz firme. É sobre dar a essas mulheres o poder de reescrever suas histórias. Sua convicção silenciou as dúvidas, e o projeto ganhou ainda mais apoio. Fora do trabalho, Clara começou a construir uma nova rotina. Frequentava saraus na Vila Madalena, onde poetas e músicos dividiam o palco, e se inscreveu em um curso de escrita criativa, algo que sempre quis fazer, mas que Eduardo desencorajara. Escrever se tornou uma válvula de escape, um jeito de processar a dor e transformá-la em beleza. Em uma das aulas, ela compartilhou um texto sobre sua jornada, e a professora, uma escritora premiada, a incentivou a transformá-lo em um livro. Você tem uma voz que o mundo precisa ouvir, disse. Clara riu, incrédula, mas a ideia ficou plantada. Um dia, enquanto caminhava pelo Beco do Batman, um ponto turístico cheio de grafites coloridos, Clara recebeu uma ligação de Lívia. Clara, temos uma chance de ouro. Uma fundação internacional quer financiar uma expansão do projeto para a América Latina, mas eles querem te conhecer pessoalmente. É em Buenos Aires, na semana que vem. Clara parou, o coração acelerado. América Latina. Era um salto que ela nunca imaginara. Eu preciso pensar, respondeu, mas já sabia a resposta. Naquela noite, ela e Tiago se encontraram novamente, desta vez em um restaurante japonês. Entre sushis e risadas, Clara compartilhou a novidade. Você está construindo algo que vai mudar o mundo, Clara, disse Tiago, os olhos brilhando. E o mais incrível é que você faz isso sendo tão... você. Clara corou, mas sentiu algo novo. A confiança de ser suficiente, exatamente como era. Enquanto se preparava para a viagem a Buenos Aires, Clara recebeu uma notícia inesperada. A empresa onde Eduardo trabalhava havia aberto uma investigação interna após denúncias de assédio, baseadas em parte nas provas que Bianca fornecera anonimamente. Eduardo fora demitido e enfrentava processos. Clara não sentiu alegria, mas uma satisfação silenciosa. Ele estava colhendo o que plantara, enquanto ela construía algo eterno. Na véspera da viagem, Clara organizou um evento comunitário em São Paulo, onde alunas do projeto apresentaram seus primeiros aplicativos. Ver aquelas mulheres, de origens tão diversas, brilhando no palco, fez Clara chorar. Ana, de Recife, estava lá, exibindo um app para conectar mães solo a oportunidades de trabalho. Você me mostrou que eu podia, Clara, disse Ana, abraçando-a.
Naquele momento, Clara soube que o projeto era maior do que ela, maior do que sua dor. Era um legado. Enquanto embarcava para Buenos Aires, Clara olhou pela janela do avião a cidade de São Paulo, ficando pequena lá embaixo. Ela não era mais a mulher que fugira de Campinas com uma mala e um coração partido. Era Clara Menezes, arquiteta de pontes, portadora de uma missão que cruzava fronteiras. O futuro era incerto, mas pela primeira vez isso não a assustava. Ela estava pronta para escrever o próximo capítulo, não apenas para si, mas para todas as mulheres que, como ela, escolheram voar. O avião cortava o céu noturno, as luzes de São Paulo ficando para trás, enquanto Clara Menezes olhava pela janela, o reflexo de seu rosto misturando-se às nuvens escuras. A viagem a Buenos Aires era mais do que uma reunião com a Fundação Internacional. Era um marco, um símbolo de quão longe ela chegara desde aquela tarde em Campinas, quando sua vida desmoronara como um castelo de cartas. Aos 35 anos, Clara não era mais a mulher que carregava o peso de um casamento traído. Era uma líder, uma sonhadora, uma construtora de pontes que ligavam mulheres a futuros que elas mal ousavam imaginar. O caderno em seu colo, agora quase cheio, trazia anotações para a apresentação. Números, histórias, a visão de expandir o Mulheres em Código para a América Latina. Mas entre os dados havia uma frase escrita à mão, quase como um mantra. Minha dor me trouxe até aqui. Minha força me levará além. Enquanto o avião descia, as luzes de Buenos Aires brilharam como uma promessa. E Clara sentiu um frio na barriga, não de medo, mas de antecipação. O hotel onde Clara se hospedou era elegante, mas acolhedor, com uma vista para a Plaza de Maio, que a fez parar por um momento, absorvendo a grandiosidade da cidade. Ela passou a primeira noite revisando sua apresentação, mas também escrevendo em seu caderno, agora mais um diário do que apenas um espaço para ideias. Escreveu sobre Ana, a mãe solo de Recife, sobre Lívia, sobre as mulheres que cruzaram em suas viagens. Escreveu sobre si mesma, sobre a Clara que, meses atrás, achava que sua história terminaria em lágrimas, mas agora via um horizonte sem fim. A reunião com a fundação, marcada para o dia seguinte, era com um grupo de investidores globais, liderados por uma argentina chamada Sofia Delgado, conhecida por financiar projetos de impacto social. Clara sabia que precisava impressionar, não apenas com números, mas com a alma do projeto. Ela dormiu com o caderno ao lado, sonhando com uma rede de mulheres, mãos dadas, cruzando continentes. A manhã em Buenos Aires amanheceu ensolarada, com um vento fresco que carregava o aroma de medialunas recém-assadas. Clara vestiu um conjunto de calça e blazer verde escuro, a cor que Mariana dizia trazer sorte, e caminhou até o prédio da fundação, um edifício moderno com janelas que refletiam o céu. Sofia Delgado a recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que misturava curiosidade e respeito. Ouvi muito sobre você, Clara. Sua história está inspirando muitas pessoas no Brasil. Vamos ver se pode inspirar a América Latina. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa longa ocupada por executivos de diferentes países. Clara respirou fundo e começou. Sua apresentação não era apenas sobre o Mulheres em Código, era sobre o poder da resiliência. Ela falou de Ana, que desenvolvera um aplicativo para mãe solo, de Lívia, que vencera as barreiras da periferia, e pela primeira vez, de si mesma, sem mencionar Eduardo diretamente, mas reconhecendo a dor que a transformara. Este projeto não é só sobre tecnologia, é sobre dar às mulheres a chance de reescreverem suas histórias, de transformarem suas dores em força, como eu fiz. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável. Sofia se levantou, aplaudindo, e os outros a seguiram. Clara, você não está pedindo financiamento. Você está nos convidando para uma revolução. Estamos dentro.
A reunião se estendeu para um almoço em um restaurante às margens do Rio da Prata, onde Sofia compartilhou sua própria história. Eu era advogada, mas abandonei tudo para construir esta fundação. Perdi um casamento, amigos, mas ganhei um propósito. Vejo o mesmo fogo em você. As palavras de Sofia tocaram Clara profundamente, como se ela estivesse olhando para uma versão futura de si mesma. O financiamento foi aprovado, com um orçamento que permitiria levar o projeto à Argentina, Chile e Colômbia nos próximos 2 anos. Mas Sofia tinha uma proposta adicional. Quero que você lidere a expansão continental, Clara. Não como gerente, mas como diretora executiva da iniciativa. É um salto, mas acredito em você. Clara ficou sem palavras. Era mais do que ela imaginara. Um desafio que exigiria deixar São Paulo, viajar constantemente, construir algo em escala global. Posso responder em 1 semana? Perguntou, precisando de tempo para processar. Sofia sorriu. Claro, mas sei que você já sabe a resposta. De volta ao hotel, Clara caminhou pelas ruas de Buenos Aires, o som de tango ecoando de um bar próximo. Ela parou em uma livraria antiga, onde comprou um caderno novo, sentindo que o antigo estava prestes a se encerrar, assim como um capítulo de sua vida. Enquanto folheava as páginas em branco, recebeu uma mensagem de Tiago. Como tá indo por aí? Arrasando, como sempre? Clara sorriu, digitando uma resposta rápida. Arrasando e assustada. Te conto tudo no café quando voltar. Tiago se tornara uma presença constante, não como uma âncora, mas como um vento suave que a incentivava a voar. Eles haviam se encontrado mais vezes, sempre em conversas leves, mas profundas, sobre sonhos, medos e o que significava viver com autenticidade. Clara não estava pronta para chamar isso de amor, mas sentia algo novo. A possibilidade de confiar novamente, não em alguém que a completasse, mas que caminhasse ao seu lado. A viagem, porém, trouxe um teste inesperado. Na segunda noite, enquanto jantava sozinha em um restaurante de Puerto Madeiro, Clara viu uma figura familiar entrar. Era Bianca. A surpresa foi como um choque elétrico. Bianca, agora com o cabelo mais curto e um olhar menos carregado, hesitou ao vê-la, mas se aproximou. Clara, não acredito que te encontrei aqui. Clara, após um momento de tensão, convidou-a a sentar. O que você está fazendo em Buenos Aires? Perguntou, a voz neutra, mas curiosa. Bianca explicou que conseguira um emprego em uma startup de tecnologia argentina, um recomeço após deixar a empresa de Eduardo. Eu vim porque precisava sair de Campinas, começar do zero, e porque queria te dizer algo pessoalmente. Clara ergueu uma sobrancelha, preparada para qualquer coisa. Bianca respirou fundo. Eu entrei em contato com as outras mulheres que o Eduardo enganou, 2 delas. Contei tudo, dei as provas. Elas estão processando a empresa por negligência, porque os chefes sabiam do comportamento dele e nunca fizeram nada. Eu sei que não apago o que fiz, mas quis fazer minha parte. Clara absorveu as palavras, surpresa com a coragem de Bianca. Você não precisava fazer isso, disse, a voz suavizando. Mas fico feliz que fez. Não por mim, mas por elas. Bianca sorriu aliviada. E tem mais. Estou desenvolvendo um aplicativo inspirado no seu projeto. É para conectar mulheres que sofreram assédio no trabalho a recursos legais e psicológicos. Se você quiser, posso te mostrar. Clara, pela primeira vez, viu Bianca como uma aliada, não uma inimiga. Manda para mim, quem sabe não trabalhamos juntas. O encontro com Bianca foi um divisor de águas. Clara percebeu que sua jornada não era apenas sobre superar Eduardo, mas sobre quebrar os sistemas que permitiam homens como ele prosperarem. De volta a São Paulo, ela aceitou a proposta de Sofia, tornando-se diretora executiva da expansão continental. A notícia foi recebida com festa pela equipe, com Lívia organizando um churrasco no terraço do escritório, onde Clara brindou com suco de maracujá e riu como não fazia há anos,
mas o trabalho era intenso. Clara passava semanas viajando, treinando equipes, conhecendo novas alunas. Em Bogotá, conheceu uma jovem chamada Mariana, que criara um jogo educativo para crianças após escapar de um relacionamento abusivo. "Você me fez acreditar que eu podia ser mais", disse Mariana, entregando a Clara um desenho de uma borboleta. Clara guardou o desenho em seu caderno, um lembrete de que cada mulher que ajudava era uma vitória contra o passado. Enquanto o projeto crescia, Clara continuou escrevendo. Seu texto, incentivado pela professora de escrita criativa, estava se transformando em um livro, uma mistura de memórias e reflexões sobre resiliência. Em uma noite tranquila, ela leu um trecho para Tiago, que a escutou com lágrimas nos olhos. "Clara, isso não é só um livro, é uma chama que vai acender outras." As palavras dele a incentivaram a enviar o manuscrito para uma editora, que respondeu com entusiasmo, pedindo uma reunião. A possibilidade de publicar sua história era assustadora, mas também libertadora. Clara não queria ser definida pela traição, mas estava pronta para usá-la como um megafone para outras mulheres. Mas nem tudo eram vitórias. Em uma viagem ao Chile, Clara enfrentou resistência de um parceiro local que questionava a relevância do projeto em comunidades rurais. Exausta, ela quase cedeu, mas lembrou-se de Ana, de Mariana, de todas as mulheres que contavam com ela. Em uma reunião decisiva, apresentou um plano adaptado, com cursos presenciais e online, conquistando o apoio necessário. De volta a São Paulo, Clara recebeu uma ligação de sua advogada. O divórcio estava finalizado e Eduardo, agora sem emprego e enfrentando processos, não contestara. Clara sentiu um alívio profundo, como se a última corrente do passado tivesse se rompido. Naquela noite, ela e Tiago caminharam pelo Parque Ibirapuera, as luzes da cidade refletindo no lago. "Você já pensou em como sua vida mudou em tão pouco tempo?" perguntou ele. Clara sorriu. "Todo dia. E sabe o que mais me surpreende? Que eu não mudaria nada. Cada dor me trouxe até aqui." Enquanto se preparava para a próxima viagem, Clara recebeu uma mensagem de Bianca, com o protótipo do aplicativo. Era promissor, e Clara marcou uma reunião para discutir uma parceria. O projeto Mulheres em Código estava se tornando mais do que ela imaginara. Uma rede de mulheres apoiando mulheres, quebrando ciclos de dor e construindo futuros. Clara olhou para o caderno, agora no último capítulo, e escreveu: "Hoje eu sou mais do que minha história. Sou o começo da história de muitas." Buenos Aires havia sido o início. O que viria agora era maior, mais ousado, e Clara estava pronta para liderar, não apenas com a cabeça, mas com o coração. Amanhã, em São Paulo, amanheceu com um céu limpo, o tipo de dia que parecia feito para novos começos. Clara Menezes, agora com 36 anos, estava no escritório do Mulheres em Código, na Vila Madalena, rodeada por pilhas de relatórios, xícaras de café e o burburinho animado de sua equipe. O projeto, que começara como um sonho modesto, havia se tornado um movimento continental, com braços na Argentina, Chile, Colômbia e, em breve, no México. Clara, como diretora executiva, não era mais apenas uma líder de projetos. Era uma voz, uma inspiração para milhares de mulheres que, através da tecnologia, descobriam seu próprio poder. Mas naquela manhã, enquanto revisava os planos para a próxima expansão, Clara sentia algo além do orgulho. Era uma plenitude, como se cada pedaço quebrado de sua vida tivesse encontrado um lugar, formando um mosaico mais bonito do que ela jamais imaginara. O caderno, agora substituído por um novo, repousava em sua mesa, suas páginas finais preenchidas com uma frase que se tornara seu lema: "Minha história não termina em dor. Ela começa em transformação." Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa. O sucesso do Mulheres em Código atraíra a atenção global.
com convites para Clara falar em conferências em Londres, Nova York e até Dubai. Seu livro, Asas de Código, uma mistura de memórias e reflexões sobre resiliência, fora publicado por uma grande editora brasileira e rapidamente escalara as listas de best-sellers. Cada capítulo contava não apenas sua jornada, mas as histórias de Ana, Lívia, Mariana e tantas outras mulheres que cruzara, transformando sua dor pessoal em um grito coletivo de superação. Leitores enviavam mensagens, dizendo como o livro os inspirara a enfrentar seus próprios traumas. Uma jovem de Salvador escreveu: Clara, você me mostrou que a traição não é o fim, é o começo de quem eu posso ser. Cada carta, cada e-mail, era um lembrete de que sua missão transcendia o passado. Mas o sucesso também trouxe desafios. A exposição trouxe de volta sombras que Clara pensara ter deixado para trás, incluindo Eduardo. Semanas antes, Clara recebera uma ligação de sua advogada. Eduardo, agora desempregado e enfrentando múltiplos processos por assédio, tentara contatá-la através de um advogado pedindo uma reunião. Ele diz que quer se redimir, Clara, mas acho que é só desespero, avisou a advogada. Clara recusou, mas a notícia a abalou. Não por saudade, mas por perceber que Eduardo ainda acreditava ter poder sobre ela. A resposta veio de forma inesperada. Durante uma conferência em São Paulo, onde Clara apresentava os resultados do projeto, uma jornalista perguntou sobre os rumores de que sua história inspirara denúncias contra uma grande empresa de consultoria. Clara, com calma, respondeu: Minha história é sobre transformar dor em propósito. Se ela incentivou outras mulheres a falarem, fico honrada. Mas meu foco está no futuro, não no passado. A resposta, transmitida ao vivo, viralizou. E dias depois, uma matéria revelou que as denúncias contra a empresa de Eduardo haviam sido impulsionadas por seu livro, com ex-funcionárias citando Asas de Código como catalisador para sua coragem. Eduardo, agora publicamente exposto, tornou-se um símbolo do que acontecia quando a verdade vinha à tona. Mas o passado não teria a última palavra. Clara decidira transformar o impacto de sua história em algo tangível. Com os royalties do livro e parcerias com a Fundação de Sofia Delgado, ela criou o Fundo Borboletas, uma organização que financiava educação e empreendedorismo para mulheres vítimas de violência ou manipulação. O nome, inspirado no desenho de Mariana, a jovem de Bogotá, simbolizava transformação. O fundo já apoiava dezenas de projetos, incluindo o aplicativo de Bianca, que agora conectava milhares de mulheres a recursos legais e psicológicos. Bianca, que se tornara uma parceira próxima, estava no escritório naquela manhã, discutindo a integração do aplicativo ao Mulheres em Código. Clara, nunca imaginei que estaríamos aqui trabalhando juntas, disse Bianca com um sorriso tímido. Clara riu. Nem eu, mas acho que a vida gosta de nos surpreender. A colaboração com Bianca era mais do que profissional. Era a prova de que até as feridas mais profundas podiam gerar alianças inesperadas. Enquanto o projeto e o fundo cresciam, Clara também cultivava sua vida pessoal. Tiago, o jornalista que se tornara seu porto seguro, era agora uma presença constante, não como alguém que a definia, mas que celebrava quem ela era. Eles passavam noites cozinhando juntos, rindo de receitas que davam errado ou caminhando pelo Minhocão, onde São Paulo parecia pulsar com possibilidades. Uma noite, enquanto dividiam uma pizza caseira, Tiago pegou a mão dela. Clara, você sabe que eu te admiro, né? Não só pelo que você faz, mas por quem você é. Tô aqui pro que der e vier. Clara sentiu o coração aquecer. Não era uma promessa de conto de fadas, mas algo melhor, uma parceria genuína. Eu também tô aqui, Tiago. Vamos ver aonde isso nos leva.
Era a primeira vez que Clara se permitia amar sem medo, sabendo que seu valor não dependia de outra pessoa. O grande momento, porém, estava por vir. Clara organizara o primeiro encontro continental do Mulheres em Código, um evento em São Paulo que reuniria alunas, mentoras e parceiras de 5 países. O local escolhido foi o Memorial da América Latina, um espaço simbólico de união. Na véspera do evento, Clara caminhava pelo palco, verificando detalhes com Lívia e Ana, que viera de Recife para apresentar seu aplicativo. O nervosismo era palpável, mas também havia uma eletricidade, como se algo histórico estivesse prestes a acontecer. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Clara abriu o caderno e escreveu: "Amanhã não é só um evento. É o começo de um mundo onde nenhuma mulher precisa se calar." Ela dormiu com a janela aberta, o som da cidade embalando seus sonhos. O dia do encontro amanheceu com um sol brilhante e o Memorial da América Latina estava vibrante, com bandeiras coloridas e música ao vivo, de MPB a cúmbia colombiana. Milhares de mulheres, de todas as idades e origens, lotavam o espaço, compartilhando histórias, rindo, chorando. Clara subiu ao palco, o coração acelerado, mas a voz firme. "Hoje, não estamos aqui só para celebrar o que construímos, mas para prometer o que ainda vamos construir. Cada uma de vocês é uma borboleta, transformando sua dor em asas. E juntas, vamos voar mais alto do que jamais imaginamos." O discurso foi interrompido por aplausos, e Clara sentiu lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de uma alegria profunda. Durante o evento, alunas apresentaram projetos incríveis: um aplicativo de saúde mental, uma plataforma de microcrédito, até um jogo educativo para crianças. Ana, com seu aplicativo para mãe solo, recebeu uma ovação de pé. Mas o momento mais marcante veio de forma inesperada. No meio do evento, Clara foi chamada ao backstage. Lá encontrou um grupo de mulheres que não reconheceu imediatamente. Uma delas, com cerca de 30 anos, deu um passo à frente. "Clara, meu nome é Fernanda. Eu sou uma das mulheres que processaram a empresa do Eduardo. Seu livro nos deu coragem para falar, e não estamos sozinhas." Ela apresentou as outras, todas ex-funcionárias que, inspiradas por asas de código, haviam denunciado assédio e negligência corporativa. "Queríamos te agradecer, mas também te pedir algo. Podemos subir ao palco com você? Queremos mostrar que a verdade vence." Clara, emocionada, assentiu. Juntas, elas voltaram ao palco e Fernanda falou, com uma coragem que ecoava a de Clara. "Nós fomos silenciadas, mas hoje falamos. E isso é por causa de mulheres como Clara, que transformam dor em poder." A multidão explodiu em aplausos, e Clara, abraçando Fernanda, sentiu que aquele era o verdadeiro clímax de sua jornada. Mas a surpresa final veio no encerramento. Sofia Delgado, que voara de Buenos Aires, anunciou que o Fundo Borboletas receberia uma doação de $10 milhões de uma coalizão internacional, garantindo sua continuidade por décadas. Clara Menezes não é só uma líder. Ela é o começo de uma nova era para as mulheres da América Latina, disse Sofia, entregando a Clara uma placa simbólica. Clara, quase sem palavras, agradeceu, mas desviou o foco para as mulheres no público. "Isso não é meu, é nosso. Cada uma de vocês é a razão de estarmos aqui." O evento terminou com uma apresentação de dança, onde alunas de diferentes países subiram ao palco, misturando ritmos latinos em uma celebração de unidade. Clara, dançando com Ana e Lívia, riu como uma criança, o coração leve. Dias depois, Clara soube que Eduardo tentara vender uma entrevista à imprensa, alegando ser vítima de uma campanha de difamação. Mas a narrativa não colou. As denúncias, amplificadas pelo evento, levaram a empresa a um escândalo público e Eduardo, agora sozinho e sem credibilidade, desapareceu da mídia. Clara não sentiu ódio, apenas pena. Ele era um eco do passado,
enquanto ela vivia o presente, rico em propósito e amor próprio. Na semana seguinte, Clara e Tiago viajaram para o litoral norte de São Paulo, uma pausa merecida. Sentados na areia sob um céu estrelado, Clara abriu seu caderno novo. Escrevi o fim da minha história, disse, mostrando uma página onde descrevia o evento. Tiago sorriu. Isso não é um fim, Clara. É só o começo. Ela riu, inclinando-se para beijá-lo, o mar sussurrando ao fundo. Naquele momento, Clara soube que era mais do que feliz. Era completa não por Tiago, não pelo sucesso, mas por si mesma. O Fundo Borboletas continuou a crescer, financiando milhares de mulheres. O livro de Clara foi traduzido para 5 idiomas, e ela começou a planejar uma série de documentários sobre as alunas do projeto. Mas o maior legado de Clara não era mensurável. Era o brilho nos olhos de cada mulher que, por causa dela, escolhia voar. E, em algum lugar, Eduardo sozinho carregava o peso de suas escolhas, enquanto Clara, rodeada de amor e propósito, escrevia o futuro. E você que acompanhou a jornada incrível da Clara até aqui, que tal fazer parte desse movimento de transformação? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e deixa aquele like que faz toda a diferença. Queremos continuar trazendo histórias de superação que inspiram e sua energia é o que nos move. Conta pra gente, o que achou do vídeo? De 0 a 10, que nota você dá? Bora construir esse legado juntos, como as borboletas da Clara.